Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais um podcast. Hoje é o nosso 41 episódio gravado. Se você tem acompanhado todos os podcasts, comenta aí quantos podcasts você já assistiu. É muito importante vocês deixarem o like de vocês, né? Compartilhar, comentar, por quê? Quando o YouTube vê que esse vídeo está sendo muitas pessoas curtindo, muitas pessoas comentando, ele entende que o vídeo é interessante e ele mesmo, né, distribui para mais pessoas assistirem. Eu até hoje pela manhã acordei e vi um comentário de alguém falando assim: gente, não tem nem um terço das pessoas que assistiu curtindo, vamos curtir para ajudar esse canal. Então, obrigado vocês por esse carinho aí. E nós queremos alcançar cada dia mais e mais vidas, né? Eu não sei vocês, mas cada podcast que eu tô aqui, que eu escuto, eu penso assim, nossa, conheço alguém que tá passando por isso. Ela precisa ouvir essa história. Eu não sei se vocês têm esse mesmo direcionamento, essa mesma, né, intenção no coração de vocês. E nós vamos aqui agora, né, ouvir uma história impactante, mais uma vez. E eu quero deixar aqui para vocês a abertura. Assista um pouquinho aí do nosso projeto, do trajeto para vir para cá. O Culto na Roça não é um nome temático. Na verdade, nós estamos localizados na roça. Esse podcast é gravado na roça, aqui na zona rural de Caldazinha, no estado de Goiás, que está chegando aí na sua tela. Então, vamos lá para a nossa entrevista de hoje. Estou aqui com o convidado, pastor Rafael, né? Pastor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, tudo bem? Ó, pastor, eu tô aqui, tô com medo de falar errado. É pastor Rafael Moreira? Rafael Moreira. Rafael Moreira. Ó, pastor, hoje estou conhecendo o senhor hoje aqui, né? Na verdade, algumas pessoas que entram em contato com a gente comunicam com a minha mãe no nosso salão da assessoria, e hoje ela nem tá aqui, né? Ela sempre gosta de receber vocês. E eu nem te perguntei, pastor, um pouquinho da sua história. Eu li porque ela mandou para mim, mas são tantas histórias que chegam para mim que às vezes eu não consigo lembrar detalhadamente. Mas, quando manda a história, eu falo: não, mãe, essa história é benção, pode trazer. Então, tenho certeza que é uma história abençoada, seu testemunho, que vai edificar vidas. Mas eu sempre começo, pastor, com uma pergunta a respeito, né, de quem que é a pessoa hoje em dia, para a gente te conhecer. Da onde que o senhor veio, da onde que o senhor é, se é casado, seu ministério, seu trabalho hoje, como que é a sua vida hoje, para a gente te conhecer. Pois bem, me chamo Rafael Moreira, pai de 3 filhos, sou membro da Assembleia de Deus Campo de Campinas, presidiada pelo Dr. Bispo Eide José do Carmo, trabalho como itinerante, sou também segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e bem casado com a esposa linda, maravilhosa, está nos assistindo, né? Que benção. E apresentador do programa de televisão, A Bala Goiânia, presidente do Congresso A Bala Goiânia. Que benção. Então, o senhor hoje organiza um congresso em Goiânia chamado A Bala Goiânia? Isso, estamos na 6ª edição do Congresso A Bala Goiânia. Ocorrerá agora dia 3 de outubro, 3 e 4 de outubro. É sempre em outubro, pastor? As edições sempre são geralmente em setembro até outubro. Ano passado fizemos em novembro. Esse ano estamos fazendo em outubro. Ano retrasado fizemos em setembro. Então, depois eu vou colocar as redes sociais, o pessoal, né, se interessar para poder participar desse congresso abençoado. É bênção. Quando fala abala, já pensa assim, o negócio é forte. Abala tudo, né? Abala tudo. Pastor, mas o senhor nasceu em berço evangélico, hoje o senhor está na frente de um trabalho, de uma obra forte, né? O que aconteceu? Porque eu falo assim, quando alguém está na frente de um trabalho forte, espiritual, pode ter certeza que tem marcas. Muitas marcas. Hoje eu estou com esse projeto
abençoado, a Bala Goiânia, que nasceu no coração de Deus, no meu coração. E depois a minha esposa comprou a ideia, porque Deus é Deus organizado, não é Deus de bagunça. E não nasci no berço evangélico. Aos 12 anos de idade eu me converti no estado do Pará, na Assembleia de Deus, Missão, qual eu respeito muito, presidiada pelo amigo pastor Sales Batista, na cidade de Marabá. E foi o meu primeiro encontro com Cristo, ao qual eu membrei na Assembleia de Deus Missão com 12 anos de idade. 12 anos de idade. 12 anos de idade. A sua família era de berço evangélico? Minha família não era de berço evangélico, católicos, apostólico romano. Entendi. Então, você, por conta própria, já conheceu Jesus já na sua infância? Naquela época, existia uma arma fortíssima, que era a oração. E devido os adolescentes, naquela época, ser muito unidos em oração e fazendo evangelismo, me convidaram para visitar a Assembleia de Deus Missão e participar do grupo de coral da Assembleia de Deus Missão. Então, eu me apaixonei pela Assembleia de Deus e me converti naquela época, porque me senti muito bem acolhido pelos irmãos na Assembleia de Deus Missão. Que bênção! O senhor já começou a ter experiência com Deus já, assim, aos 12 anos? Como é que foi? Eu via muitas coisas. E eu contava para os meus pais, ou contava para alguns amigos mais velhos, eles falaram que era, na época, coisa da minha cabeça. Então já era Deus me mostrando as coisas. E às vezes eu já vislumbrei o mundo espiritual com 12 anos de idade, vendo muitas visões e revelações. E eu não entendia muito bem, eu falava, e as pessoas disseram que era porque eu tinha dormido com aqueles pensamentos e estava vendo coisa. E o senhor firmou dos 12 anos de idade para frente? Como é que foi? Bom, eu firmei porque tive o acolhimento, que a gente tem que ser grato pelas pessoas. Ela estava até com câncer, mas eu tive visitando o filho dela, que era uma missionária da cidade de Marabá do Pará, chamada Marlúcia, ao qual ela me acolheu, me ajudou. Só que eu tinha um sonho de ser jogador de futebol profissional. E um rapaz que até mesmo desviou, hoje já não é mais crente, a última vez que eu fiquei sabendo, ele estava sendo um traficante. E eu quis ver ele pessoalmente, mas não consegui ver porque não é fácil de vê-lo. Mas eu vi um amigo dele, que hoje é dono de um bar. Isso é muito triste, porque eles eram muitos crentes evangélicos. Inclusive, ele era um baita pregador para jovens de várias conferências no estado do Pará, para multidões. Uma sabedoria extrema, ao qual eu admiro a pessoa dele. E ele disse para mim que jogar bola era pecado e que eu ia queimar no inferno. Naquela época, né? Uhum. Então, aquilo foi um baque para mim, porque eu era tão jovem. E aí eu coloquei na balança o sonho de ser jogador de futebol e o sonho de andar, né, nos caminhos do Senhor. Porque da forma que ele falou para mim, eu fiquei temeroso, né? Ser disciplinado, porque aí eu já não poderia andar de calção, tinha que andar só de calça. Enfim, naquela época. Naquele tempo era bem rigoroso, né? Isso foi, pastor Estel, um baque para que eu, né, esfriasse pelo fato de ser jovem, pelo fato de não ter um amparo maior, porque logo eu mudei para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, já com 14 anos, 3.400 quilômetros longe de casa, para tentar o sonho de ser jogador de futebol. E aí foi onde pelo fato do futebol, as coisas ser mais fácil, o mundo
querendo ou não dar fama, porque eu já estava no Grêmio de Porto Alegre, eu comecei já a me afastar dos caminhos do Senhor. Então, acabou que a bola, né? O sonho foi te afastando. E como é que foi? Você chegou a afastar de vez? Não cheguei a afastar de vez, porque sempre o Espírito Santo ardia no meu coração. Sabe você fazer coisas que não agradam a Deus e o Espírito Santo falar que você não estava fazendo coisas certas? Uhum. Isso sempre aconteceu comigo. Tinha a chama ardendo no seu coração, né, pastor? Tinha chama ardendo no meu coração. Com 12 anos, eu consegui ganhar os meus pais adotivos que me criaram para o Senhor Jesus. Eles aceitaram Jesus, sendo católico, apostólico romano. Só que a minha mãe disse que queria ser crente, mas não da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, a zoada era muito grande. O povo era bem pentecostal. O povo era bem pentecostal. E ela acabou sendo de qual igreja? Ela foi para o Ministério Apostólico, Igreja sim. de Cristo, Ministério Nova Terra. Graças a Deus ela foi para a igreja, né, pastor? Graças a Deus. Hoje ela está na Assembleia. Hoje ela está na Assembleia Missão de Deus de Missão. Amém, glória a Deus. E aí, o que sucedeu, pastor, depois dessa sua fase da sua vida? Você virou um jogador profissional? Ou virou, né, pregador? O que aconteceu? Eu estive no Grêmio de Futebol porto-alegrense, longe de casa, longe dos pais. Então as propostas vieram. A bebida, o álcool, né? Porque o meio que o senhor escolheu viver é cheio, né, de tentações. Abismo entre abismo. E eu comecei, né, me deslumbrar nas coisas da carne, nas coisas do mundo, na bebedeira, até mesmo. Eu estou expondo minha vida, não é fácil para mim, né? Na prostituição, né? Muito novo, né? Com 14, com 15 anos. E ia bem no futebol. Era bem requisitado, tinha empresário, porém não tinha uma estrutura, vamos dizer assim, espiritual, uma estrutura familiar, porque os meus pais são adotivos e com 12 anos de idade foi a minha convenção na Assembleia de Deus Missão, mas antes dos 12, desde os 8 anos de idade, eu estou me expondo para você que está em casa, porque talvez tua história pareça comigo. Você nascer, sua mãe te amamentar e te doar, graças a Deus, para uma família abençoada, eu teria tudo para não ser o que eu sou hoje, se Deus não tivesse um propósito na minha vida e eu não acatasse a voz de Deus. Então, é algo assim tenebroso, pastora, porque as coisas foram muito fáceis para mim e difícil ao mesmo tempo. Porque a família, até mesmo, porque os meus pais são brancos, né? Eu sou pardo. E os meus pais são brancos. E o pessoal falar, né, que eu não era filho deles. Então, uma rejeição muito grande, em meio até à família mesmo, sabe? Você tá certo, tomar culpa estando certo, porque pessoas falaram e eles não quiseram ouvir, né, a verdade ou colocar na balança, porque talvez eu não sou do mesmo sangue, sou adotivo, sou filho único, né? Eles não podem ter filho. Então foi um presente de Deus na vida deles. Foi uma bênção na vida deles. Mas sempre carregando, né, esse título, que já era um preparo, um processo para que eu me tornaria hoje. Porque o pastor hoje, ele tem que conviver com a rejeição, ainda mais se for falar o que Deus manda. Então, a rejeição muito grande da parte dos meus familiares. Hoje, graças a Deus, todos me respeitam, porque sabem que sou verdadeiro, um grande homem de Deus. Amém. Quando as coisas davam errado, eles falavam. Eu falei que iria dar errado, porque ele não é do mesmo sangue, ele não é dos nossos. Então, quando eu errava, minha mãe falava para mim, né, que eu errava porque eu herdava o sangue da minha mãe. Essas palavras pesam, então, né? assim, são palavras muito pesadas, palavras que, se eu não tivesse mesmo uma aliança com Deus verdadeira, e se também, que eu quero parabenizar, né, a minha companheira, a minha esposa, né, que sempre, quando eu procurei
ficar um pouco triste, ela sempre me colocou para cima, né? E a mulher sabe edifica a casa toda de estrelar. Então, se não fosse ela e também a minha chamada com Deus, talvez o barco já tenha afundado. É verdade. E então o senhor chegou a jogar até que idade que o senhor jogou? Eu parei precocemente a minha carreira, né? Porém, eu era muito procurado. O Corinthians quis fazer um contrato comigo, São Paulo quis fazer um contrato comigo. Empresários, na época, ganharam dinheiro, mentiram para mim, fizeram eu abandonar clubes na proposta de que eu me tornaria, né, mais rápido, mais precoce. E eu embarquei na proposta, né? Então eu passei pelo Grêmio, passei pelo Atlético Clube Goianiense, nas categorias de base, onde eu conheci Goiânia. E passei pelo Paysandu em Belém do Pará, Imperatriz, Cavalo de Aço, que é um time do Maranhão. Tive uma breve passagem lá e tive que parar recentemente porque com 17 anos de idade eu fui pai. Nossa. Naquela época, a senhora sabe, pastor Esté, que jogador de futebol não era como é hoje. Porque hoje um garoto de 15 anos de idade ganha 4, 5 mil reais por mês. E naquela época era muito mais difícil, né? Subir para o profissional. Então, assim, eu com 16 anos, o professor, treinador Charles Guerreiro, que jogou no Flamengo, ele viu qualidade técnica em mim e me subiu para o elenco profissional, ou seja, queimando etapa, sem passar pelo time de sub-20. E eu fui para o profissional, fiz um contrato profissional, porém era um salário mínimo que eles pagavam naquela época. E aí logo eu fui pai. Eu conheci uma mulher e me relacionei com ela, e hoje, graças a Deus, tenho uma bênção, a minha filha, que eu amo tanto. Então eu tive que abandonar minha carreira para poder cuidar da minha família, porque os clubes pagavam, mas era esse valor. E eu não tinha tanto apoio assim. Então eu tive que parar e trabalhar. E aí esse sonho ficou de lado. Na verdade, o propósito que Deus tinha na sua vida era outro, né, pastor? Isso é que o meu pai sempre fala para mim, meu pai que me criou. Ele sempre diz para mim, talvez se não tivesse acontecido isso, eu teria me tornado uma pessoa, vamos dizer assim, com um sonho realizado, de ser jogador de futebol, mas frustrado por não cumprir o verdadeiro propósito e chamado do Senhor. Talvez não estaria nem aqui fazendo essa entrevista. Verdade. Porque alcoolizava, ia dirigir veículos, né, poderia estar morto em um grave acidente, né, ou poderia ter me enrolado em alguma coisa no mundo da prostituição, ao qual o mundo da prostituição foi um mundo muito tentador para mim naquela época, porque as coisas no futebol é fácil. E aí você com corpo de atleta, bonito, né? Então, facilita os pratos e os manjares aí. E aí, quando o senhor decidiu tomar conta da sua família, mesmo sendo muito novo, o senhor voltou para ir para a igreja ou não? O que aconteceu depois disso? Eu passei um ano ainda longe dos caminhos do Senhor. Foi para mim um grave baque, porque aí caiu a ficha, né? Porque a responsabilidade ela aumenta. Pessoas que fazem filhos aí e não têm essa responsabilidade, né, de cuidar de filhos. Abandona os filhos, enfim. Eu não queria que acontecesse comigo o que aconteceu com a minha filha, para acontecer com a minha filha, perdão, de ter sido doado, igual a minha mãe me doou, quando eu nasci. Graças a Deus que me doou para uma família que foi bênção na sua vida. Cuidou muito bem de mim. Com esses detalhes, eu me expus aqui, da forma de errar e ser comparado, porque a sua mãe era errada também. Porque a minha mãe, biológica, ela teve uma vida da noite. E foi quebrado isso, por honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Eu oro constantemente, amo ela, não tenho raiva, rancor e ódio dela, como não tenho também dos meus pais que me criaram.
Só temos uma situação que vamos resolver, que vai ser agora ano que vem, onde vou estar fazendo, né, que já conhecia em vida o meu pai biológico. Pensa. Porém, o meu pai faleceu. Um homem muito próspero, um homem muito rico, um homem muito intelectual, um homem muito honroso. E a gente vai fazer agora o reconhecimento para oficial, porque conhecemos, mas não foi feito o reconhecimento. Só apertamos a mão, demos um abraço com 12 anos de idade. E eu não corri atrás dessa história, mas tem 4 anos que ele faleceu e agora eu vou correr atrás dessa história. Entendi. Cuidar naquela época de uma criança era muito difícil, porque eu tinha que abandonar o meu futuro como jogador de futebol, agora então profissional. E aí você abandona o teu futuro e graças a Deus, Deus me abriu uma porta, porque eu trabalhei de OTT, operador de triagem de transbordo dos Correios. Um amigo da cidade de Marabá, carteiro, na época, organizou para que eu prestasse serviço por Correios e ali eu fiquei. Então você, aos 17 anos, foi trabalhar, cuidar da sua família e pode tomar sua água? Eu quero entender a parte assim que o senhor teve sua experiência com Deus para voltar. O senhor chegou a se envolver no quê? O que aconteceu? Conta pra gente. Calçado começa a apertar. Porque até então eu trabalhei nos Correios, porém as pessoas não me olhavam com crédito de que eu era uma pessoa chamada por Deus. Porque, porém, eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor, então as pessoas têm a mania de julgar e pré-julgar, tirar pedra, né? E só vão tirar pedra onde dá fruto. Onde não dá fruto, a pedra não é tirada, pastora. E aí eu tive esse conflito interno em mim. Ainda tentei voltar a jogar futebol. Viajamos para cá, para Goiânia, na época. E depois eu fui para São Paulo, tentar a sorte, pintou uma proposta para mim. Fui a São Paulo, ainda fiquei 4 meses jogando futebol em São Paulo, né? Mas a situação apertou. Mesmo os meus pais também, que eu quero parabenizar de criação, ajudando na época a criança, né? Com a mulher, que era jovem também. Mesmo eles ajudando, mas a situação ela foi afunilando para mim, porque eu olhava a necessidade, porque ela então não entendia que eu também poderia, né? Alcançar o que eu tanto sonhei e poder dar uma vida melhor. Então não teve esse entendimento, houve uma pressão. E aí eu desisti do meu sonho, e aí eu vim para cá, para Goiânia. Então o senhor já veio para cá novo? Vim para cá novo. O senhor era de onde? Eu era de Marabá do Pará. Eu cheguei em Goiânia, pastor Esther. Aí, muito difícil. Os irmãos me ajudaram. Eu quero mencionar a igreja. Igreja Fonte da Vida, do Jardim da Luz, presidida pelo pastor Franklin, um homem intelectual, íntegro, que é gestor ali na Belcar. E tinha um irmão que me ajudava, me dava cesta básica, chamado Marcos Antônio. Com a esposa, eles me abençoavam, mas uma vida muito difícil. E aí, então, eu comecei a frequentar a Igreja Fonte da Vida. E Deus me mostrava as coisas, mas eu era sempre podado. No ministério, eles colocavam eu, na época, eu fazia isso por espontânea vontade para o Senhor Jesus, mas a minha função era lavar banheiro. Porque tem pastor hoje que não lava banheiro, né? Nunca lavou banheira. Eu lavava banheiro, trocava uma lâmpada, fazia alguma coisa. Fui amparado por uma família também, a família da dona Clarice, uma irmã ali do Jardim da Luz. E eles me ampararam na época. E foi, graças a Deus, um momento de superação. Arrumei 3 trabalhos
trabalhava em 3 empregos para poder dar conta de cuidar, né, da bênção da pequena, e fui tentando me firmar na fonte da vida, tentando me firmar na igreja, tentando me firmar nos caminhos do Senhor. E firmou, pastor? Olha, fui treinador de escolinha de futebol do Atlético Goianiense, lá vai o futebol novamente na minha vida. Já trabalhava de porteiro noturno em um prédio, trabalhava de leitor de energia pela Equatorial, na época não era Equatorial, e também era treinador de escolinha de futebol. Então tinha praticamente aí 3 serviços, ainda fazia hora extra. Não tenho vergonha de falar de garçom, porque trabalha digno. 4 serviços para poder manter a bênção, que é a minha filha, e a abençoada. Então, o que houve, pastora Esther? Tentando firmar, mas os confrontos, as tentações, porque uma vez quando você cai, para você retornar, não é fácil. Talvez você caiu, que está me assistindo aí em casa, mas lembra que o Espírito Santo arde no coração do escolhido e do chamado. Era aquela guerra espiritual, aquela guerra paraense, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. O inimigo chamando e Deus trazendo de volta. O inimigo chamando e Deus trazendo de volta. E eu no balanço da embarcação, no balanço da balsa, no balanço da embarcação que anda no Rio Tocantins, no Rio Madeira, no Rio Xingu. Então começou a vir as propostas para mim, Deus começou a me prosperar, eu já me tornei, na época, prestador de serviço do Esporte Clube Vitória da Bahia, da cidade de Salvador. Eu comecei a trabalhar como observador técnico, aí hotéis de 5 estrelas, aí a vida começou a mudar, avião, e representar, né, uma agremiação tão forte como essa, um time de futebol tão grande, né? Então veio as propostas de novo de Satanás para mim, ao qual, dessa vez, pastora, um pai de santo começou a me atender. E aí ele veio, né, na raiz. Qual era a raiz? A raiz era o quê? O sucesso. A raiz era o quê? A fama. A raiz era o quê? A vaidade. A raiz era o poder. E eu comecei, pastor Esther, a dar ouvidos para os pais de santo, porque não foi um pai de santo, foram vários pais de santos. E eu comecei a envolver a religião afro. Talvez você aí em casa pode querer me criticar, porque isso eu nunca me expus da forma que está sendo aqui. Pastor, eu acho muito, muito bacana esse projeto. Eu acho, assim, cenário, né? A estrutura do projeto, a estrutura do teu podcast. Eu acho muito legal, admiro. Eu sou admirador desse podcast, porque dá essa liberdade, a gente fica à vontade de contar o nosso testemunho. Nunca me abri dessa forma. Amém. Nós queremos saber tudo, pastor. nós entendemos que a sua história são coisas que ficaram lá para trás, mas que hoje talvez tenha alguém passando por isso e estava precisando só dessa palavra. Eu comecei a dar ouvidos, trabalhavam comigo, eu era patrão, eu já não era mais garçom, eu já não era mais porteiro, eu já não era mais leitor de Equatorial. As coisas começaram a ficar boas para mim e eu comecei a prestar serviço, né, para o Esporte Clube Vitória. Comecei a me envolver com pais de santos, ao ponto deles me atenderem e todos falarem que eu era médio. Todos os pais de santos falavam que eu era especial, né, para trabalhar para as religiões afros. Todos falaram que viam estes guias, estas entidades, né, naquela época em mim, que acho que por causa da minha ousadia, porque eu sou uma pessoa que tudo que eu quero, eu vou em busca. Amém. Talvez eu não consiga chegar no propósito,
Às vezes eu paro no meio do caminho, mas depois Deus me impulsiona e faz eu chegar no propósito onde eu quero. Amém. E aí eu, pastora, tive... Por essa sede, essa garra de querer tanto alguma coisa, você acredita que deixou as conversas dele entrar no seu coração, na sua mente? Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe onde trabalha. Uhum. Ele trabalha no prazer. E o momento que eu mais precisava de ser abraçado pela igreja, eu não fui. Uhum. Então, como eu não fui abraçado na igreja, pelos pastores, pelos irmãos, às vezes de me estender a mão, às vezes não. Maioria das vezes, só precisamos de um abraço, de um aperto de mão, de um olhar, de um vai tudo bem, de um eu estou contigo. Precisamos, pastora, só de um olho a olho e ver a dor da outra pessoa, que a pessoa realmente ela tenta almejar e sonhar, o que ela quer para a vida dela. João 3,16, a palavra diz, essa palavra muitas das vezes ela não é pregada verdadeiramente e vivida verdadeiramente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Poderia já não estar mais aqui contando testemunho, ter sido ceifado, mas foi permissão de Deus eu conhecer o lado negro, gente. Porque, pastora, se eu não conheço o lado negro, eu não tinha experiência no mundo espiritual. Eu não conheceria a parte do mundo negro e a parte da luz, que é o Senhor Jesus. Amém. Então, o senhor começou a viver as práticas religiosas afro. Comecei a invocar, fazer despacho. Aí, tipo assim, aí o senhor saiu da igreja de vez. Eu, na realidade, estava na fonte da vida. Como eu não tive um amparo, vamos se dizer assim, por eu ser pentecostal, Uhum. e por eu ver as coisas, porque eu via. Uhum. Na revelação, eu fui entregar recado, pessoas me criticavam de recados que eu ia entregar. Se eu ia cantar, minha mãe, que me criou na época, me criticava, disse que era fogo de palha. Eu ia cantar, ela falava para mim que eu cantei feio, que eu não cantava bonito. Realmente eu não canto bonito mesmo, mas para o Senhor fica tudo lindo, né? Amém. Eu sou pregador, né? Mas, enfim, foi me desmotivando. E como eu não tinha raiz verdadeiramente na rocha, eu não tinha tido esse encontro genuíno e verdadeiro, porque nós vamos para um amparo bíblico, pastora. Saulo, quando Cristo, né, fala para Saulo, né? Saulo, 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 por que tu me persegues? Então, eu escutei o Senhor falar comigo também. Eu acho que todos que são escolhidos por homem, escolhidos por Deus, têm que ouvir Jesus falar. É verdade. Mas é muito polêmico, muito, pelo menos para mim entender, assim, Deus já falava com você, mas quando alguém te falou que você era médio, você começou a acreditar que não era Deus e que era entidades que falavam com você? Como é que foi isso na sua mente? Porque na minha eu não consigo compreender. A voz de Deus, ela é suave. E a voz do inimigo, ela é sagaz. Eu sabia que eu tinha Deus que falava comigo, também eu sabia que o inimigo falava. Mas para você, na época, as entidades não era o inimigo. Na época, porque você vai entrando, é igual como você atola na lama. Se você atola na lama, se você tentar sair no primeiro atolamento da lama, é mais fácil. Uhum. Mas se você tentar forçar o pé, vai afundar mais. Uhum. Então eu sabia da voz de Deus, porém Deus ainda não tinha falado para mim sobre a minha chamada. Uhum. Eu sabia que Deus falava comigo, por exemplo, um alerta,
um livramento. Deus falar, não vai por aqui, eu não ir. Uhum. Teve um caso, uma vez, outrora, que assim que eu comecei a mexer com entidade, eu enrolei com a mulher, na época, que era casada. E ela queria sair comigo. E Deus falou para mim, foi Deus, não foi o diabo, que não era para mim ir. E eu não fui. Aí o que houve? Foi descoberto que eu estava tendo um caso na época, que eu não era crente. Ou seja, poderia não estar aqui fazendo esse podcast, falando dessa experiência. Então ali era Deus falando para mim. Tudo que é livramento é Deus. Tudo que é acusação é o inimigo. Tudo que é sagaz é o inimigo. Tudo que é paz é Cristo. Se impulsionar a fazer uma coisa que não agrada a Deus, não é Deus. Entendi. E aí o senhor deixou a igreja, começou a praticar, né, as religiões afro, e ficou quanto tempo? Você virou quase que um pai de santo, né? Estava fazendo trabalho, tudo? Estava fazendo trabalho, porque uma coisa é o seguinte, você aprende muito rápido no mundo da religião afro, tem as hierarquias, tem as etapas, não é tão fácil assim como as pessoas pensam, porém a facilidade de fazer as coisas são mais fáceis, né? E os pais de santo foram me ensinando a fazer as coisas e eu fui aprendendo a fazer as coisas. Eu andava com guias, eu andava com os patuá, né? Eu fui ao estado do Pará, me consultei com o pai de santo, ele sabia que realmente eu era forte mesmo na religião afro, naquela época, né? E eu não tinha medo. E sempre quando eu ia fazer algum despacho, era geralmente para mim que eu ia fazer. Vinha um gato geralmente preto, ou um pássaro da noite que vinha, era o sinal que as entidades estavam recebendo o que eu estava colocando para eles. E a mulher que a mãe da sua filha, você ainda estava com ela? Não, a mãe da minha filha não estava com ela mais, certo? A bênção foi a criança, as crianças, graças a Deus. E por eu não ter juízo, não ter cabeça, ser novo, né? E também não estar na igreja, e também não ser, porque tem pessoas que vivem 40, 50 anos com a pessoa e vivem numa vida de sofrimento, de humilhação, de opressão, né? Então, Deus não estava no negócio. Eu constituí a criança na época, só que Deus não estava no negócio. Por quê? Se você não está realmente na rocha, não está realmente alicerçado em Deus, e se a pessoa também não tem uma sabedoria de fazer você ser verdadeiramente um homem de Deus, Deus não está no negócio. E aí, muito precoce, muito novo, né? Se envolvemos, sem maturidade, sem orar a Deus, que hoje eu tenho experiência quando um jovem pergunta para mim, pastora, o que eu acho sobre o casamento, se aquela rainha, aquela princesa, né, que eles falam, se é de Deus na vida, geralmente essas perguntas, né, que chega para gente. Aí eu faço 3 crivos que eu aprendi com o doutor Bispo Oídio José do Carmo. Meu presidente, é necessário? Vai te fazer bem? Vale a pena? Então eu procuro estar aconselhando assim. Só se sabe o que é um casamento quem divide a caixa do palito de fósforo e o sal. Verdade. Pastor, então, quando foi que o senhor entendeu que o seu chamado não era ali dentro daquela religião? Foi um processo. Porque assim, você entra, mas para sair não é tão simples assim. O senhor ficou quanto tempo? Eu fiquei pouco tempo.
eu só passei 3 anos e meio, 4 anos, porque até você sair É até muito tempo. foi meio ano de muita luta. Eu vi coisas no mundo espiritual que isso me ajuda hoje. Comecei a fazer 7 dias de trabalho no fundo de uma casa, porque eu ganhava muito dinheiro, Uhum. só que eu gastava muito mais, porque prostituição, o álcool, as noites, né? Um dinheiro amaldiçoado, né, pastor? Isso. Então ia tudo mais rápido pro ralo. E aí eu fui ficando sem casa, sem rumo e sem direção. Sem filhos perto, e fiquei no fundo da casa dos meus pais, de favor. Então eu comecei a trabalhar no fundo da casa dos meus pais, porque eu vivia viajando também. Então eu comecei a fazer um trabalho de 7 dias. E seus pais não tinham se tornado evangélicos? O que eles achavam disso tudo? Eles eram evangélicos, eles não desconfiavam que eu era assim, porque eu passava perto, não demonstrava. Porém, eu era terrível, um terror. Eu era um terror, pastora. E eu estava com os guias, eu dormia com os guias, então eles não entravam dentro do meu quarto porque eu não gostava que eles entrassem dentro do meu quarto. Uhum. 7 dias fazendo trabalho, meia-noite firmando ponto, porque para você ser da religião afro, você tem que ter disciplina. Aí os crentes ficam reclamando. 1 hora e meia de culto, as minhas costas estão doendo na cadeira. Faz um dia de jejum, fica reclamando. Lá tinha sacrifício, tinha disciplina. E você tinha que fazer o que as entidades, se ela pedisse uma coisa, você tinha que cumprir o que elas pedissem. E aí eu comecei a envolver os trabalhos, 7 dias, fazendo os trabalhos, cantando os pontos, firmando ponto, e cantando e fazendo trabalho, com os guias no pescoço. Era um trabalho para a área amorosa. Uhum. E tem uma prima da cidade de Rio Verde, Goiás, chamada Josi Damasceno, uma cantora. Canta por todo o Brasil. Já foi para a Europa, enfim. Mulher de Deus, testemunho muito forte também. Uhum. Ela foi na casa da minha mãe naquele bendito dia, com o esposo dela. E ela me abordou e disse: primo, isso na quinta noite que eu estava firmando ponto, fazendo trabalhos. Ela disse: primo, você está muito estranho. Eu disse para ela: fica no teu canto, que eu vou ficar no meu. Fica no teu canto, que no meu eu fico. Não mexe comigo, não. Já não era eu, né? Uhum. Falando com ela. Beleza. Então ela só falou assim: aí entra a sabedoria. Porque se ela bate de confronto comigo, ela não teria me ganhado. Ela não teria intervido. Não vou dizer me ganhado. Ganhado no bom sentido. Porque quem me ganhou para Jesus foi um homem de Deus, profeta. E tudo que profetizou na minha vida se cumpriu. Mora no estado da Bahia, foi embora, estava em Goiânia. Pastor Alisson Gomes. Que benção. E aí ela disse: você está muito estranho. Eu ia firmar o ponto, gente. Firmei no 5º dia o ponto. Firmei o ponto no 6º dia. Fiz o trabalho no 6º dia. Dentro do quarto era vela, dentro do quarto era olho de boto, dentro do quarto eram os patuais, dentro do quarto eram os guias, o altar, tinha um altar lá das entidades dentro do quarto. Então era bem ousado a fazer os trabalhos. E aí no 7º dia, 5 para meia-noite, foi a guerra, o conflito espiritual. Muito forte. Eu ia firmar os pontos, estava cantando as cantigas, já para firmar o ponto.
Uma voz bradou para mim e disse: filho, não faça isso. Eu olhei para trás, não era ninguém falando comigo. A voz tornou a repetir: não faça isso. Eles irão te matar. Aí falou comigo a voz: não dê ouvido para ele, porque ele nunca te deu nada. Sabe a caminhonete que tu tanto quer, Hilux? Ainda falou a caminhonete. Agora eu digo, vocês que escutam profetada, aí de casa, pede discernimento se é de Deus. Porque o próprio capiroco falou comigo, até da caminhonete, que eu queria, gente. Aí, a caminhonete que tu tanto quer, irei te dar. Você será o maior pai de santo do estado de Goiás. Muitos irão te procurar. Ele falou para mim dessa forma. Ele falou dessa forma. Muitos políticos, muitas lideranças, muitas autoridades. Tu será uma potência. Ainda disse mais. Você gosta, na época que eles falaram, para mim, as entidades, o próprio, falou, você gosta de prostituição, né? Eu vou te dar os maiores prostíbulos. Tu será dono deles. E aí Deus falou para mim, não faça isso. Ele vai te usar, mas ele vai te matar. Então foi muito terrível. Um conflito interno. Uhum. E aí Deus disse para mim, renuncia. E o bicho falando para mim, para que eu não desse ouvido à voz, porque ele nunca me deu nada. Então eu renunciei, pastor Esther. Joguei no vaso sanitário tudo que eu estava fazendo. Pastor Esther, quando eu puxei a descarga do vaso sanitário, saiu uma cobra. Meu Deus. Aí eu fiquei com muito medo, porque só era eu e essa cobra dentro desse quarto. Aí foi o pânico. Mas aí, eu já tinha feito um curso uma vez na Igreja de Cristo Ministério Nova Terra de líder, porque eles trabalhavam com células. Eu já era um diácono. Só que eu nunca tinha encontrado com Jesus. Genuíno como esse encontro. E aí eu lembrei que se falasse está repreendido em nome de Jesus, aquilo ia... Deus me dava vitória. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Só que aí veio a segunda vez, ela saiu mais forte do vaso sanitário. Da mesma cor do guia que eu usava no pescoço. Já se materializou, né, na verdade, ali. Pastor Esther saiu por 3 vezes. E eu falei para o Senhor, se o Senhor deixasse eu dormir aquela noite, eu serviria ao Senhor Jesus. Então aquilo não apareceu, eu consegui dormir até meia-noite, até meio-dia, de 00:10, aonde acabou essa guerra, até meio-dia do outro dia. E renunciei, e aí foi um conflito, uma guerra muito grande, ao qual eu busquei a ajuda de vários pastores que me ajudaram. Eu tive os processos na época de manifestar mesmo, eu não tenho vergonha de dizer. Porque você mexeu com muita entidade, né? Então, precisava desse processo de libertação. Precisava de manifestar, de fazer renúncia. Porque muitas pessoas falam que está liberto, pastora, mas eles não fazem a quebra de maldição, gente. Tem que renunciar, tem que chamar o sacerdote e fazer a quebra de maldição. Pega um papel, chama o sacerdote, senta numa cadeira e faz a quebra de maldição. Eu renuncio o que eu fiz, assim, 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 assim. No mundo espiritual, que vai ser desligado na terra, e o Senhor vai desligar do céu. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, eu só fui verdadeiramente libertado, e essas coisas só me deixaram em paz a partir do momento que eu fiz esse trabalho de quebra de maldição. Porque até então, eu manifestei, inclusive dentro de um carro.
Dentro do carro, pastor? Eu possuía. Hoje eu não tenho mais. Deus mandou eu vender. Na época eu vendi um carro. Um carro muito bom. Uhum. Não vou citar aqui, mas um carro muito confortável, né? Na época. Uhum. Uma Mercedes, pronto. Uhum. E veio um homem, pastor Alisson Gomes, e Deus mandou ele encontrar comigo. E ele me pediu um favor, falou, eu quero que você vá comigo para Anápolis. São 3 dias que eu estou precisando de um favor seu. O filho dele era jogador de futebol e o futebol novamente de novo. Uhum. E ele pediu apoio para mim. Eu disse, pastor, o senhor é pastor? Eu falei, gosto muito de pastor. Mesmo eu, pastor Esther, estando no processo de libertação, eu não gostava muito de pastor. As pessoas falavam para mim, tu ainda vai ser um pastor. Eu falei, feche sua boca para lá. Tudo é você, menos um pastor. Olha eu aqui, né? Como pastor. Olha o que Deus faz. E aí, pastor Esther, o pastor Alisson teve esse encontro comigo, fomos 3 dias para Anápolis, quase morremos na BR, né? Nossa. Porque eu incorporei no demônio. Você estava dirigindo? Dirigindo, o carro era meu, e incorporei dentro do carro. Meu Deus. Com o cigarro country. Jesus. Com o cigarro country incorporado. E ele do lado, com terno e gravata, como pastor, e conversando comigo, e eu incorporado. Quase uma carreta pegou nós. Meu Deus, pastor, que perigo, né? E aí, no 3º dia, pastora, como Jesus chamou, Saulo, 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 por que tu me persegue? Em frente o mutirão, porque as coisas de Deus é assim, você sabe dia, hora, local. Em frente o mutirama, ele do meu lado, eu incorporado. Só que aí ele já tinha repreendido em nome de Jesus, né? Já estava livre, né? Uhum. Só que estava com um cigarro caltro, fumando ainda, Uhum. do lado de fora do carro. Uhum. Ele disse para mim, eu já era casado, a minha esposa fez 12 dias de campanha para mim na igreja. A igreja que ela fez, a campanha, chama Ó Brasil para Cristo. Uhum. Ela fez 12 dias. No 12º dia que ela ia fazer essa campanha, eu disse que ela não ia. Ela disse nem que ela pulasse. Eu morava em um condomínio, tinha uma cancela na porta. Ela disse, nem que eu pule a cancelinha da porta, eu vou fazer a campanha. Eu digo, então não tem jeito, você tem que ir. Vai a campanha. 12 dias de campanha, minha esposa fez para mim. E o pastor Alisson, Deus respondeu com o pastor Alisson. O pastor Alisson falou para mim em frente ao Parque Mutirama, na cidade de Goiânia. Ei, homem! Eu olhei na cara dele, ele disse, eis que tu és um profeta das últimas horas. Eis que tu serás um grande homem de Deus. Eis que eu te usarei muito nessa terra. Tu és profeta. E só disse isso e não disse mais nada. Cheguei, entreguei o pastor Alisson ali no setor Pedro Ludovico, mais a sua esposa, e ele começou a orar por mim todos os dias e começou a cuidar de mim, começou a profetizar na minha vida. Pastor Alisson dizia assim, hoje você se prepara, porque hoje você vai pregar. O convite surgia, as pessoas querendo que eu fosse pregar. Ali eu já tinha renunciado, depois de 4 meses buscando a Deus, que eu quero que todos entendam em casa, já não fumava mais, e o pastor Alisson profetizava, que ele falava para mim, agora você tem que ter uma sede diferente. Passava a noite no monte orando, o telefone tocava, é para você ministrar a palavra poderosa de Deus. E eu ia ministrar a palavra poderosa de Deus. As pessoas não entendiam nada, mas esse homem outrora, ontem era perdido, agora já é pregador da palavra de Deus, e os convites começavam a surgir. Os convites começavam a surgir, e eu começava a pregar, e começava a ter experiência com o Ministério de Libertação. A primeira experiência minha de expulsar demônio foi engraçada. Conta pra gente. Eu estava em Nerópolis, na cidade de Nerópolis. Surgiu um convite para mim, para ir pregar.
E eu só vivia em monte, orando a Deus, passando noite no monte. A minha esposa falava, mas pro monte de novo? Eu digo, pro monte. 3 horas eu chego aqui. Se você quiser ir comigo, embora. E era monte, 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 monte. Pastor Esther, fui para Nerópolis, estava pregando a palavra do Senhor. Na porta tinha um homem lá. Ele ficava olhando para mim. Quando terminou a pregação, vamos comer aquela galinha caipira, né? Na casa da pastora Miriam, ao qual eu tenho um respeito e um carinho muito grande. Pastora Miriam Rosa, ali de Nerópolis. E aí, aquele povo do interior, a senhora sabe como é que é? Uhum. O homem que estava me olhando na porta foi comer essa galinha caipira também. E pediu para que eu orasse por ele. Tava 3 irmãos comigo. Ele pediu para que eu orasse. E eu digo, eu oro, meu irmão. Comecei a orar por ele e ele começou a acenar com a mão, pedindo para que eu afastasse dele. Eu não sabia nada. Começou a ter uma tosse de cachorro. E eu falei, o homem está passando mal, gente. Não tinha experiência, pastor. O homem está passando mal. Abraçando o homem com demônio, endemoniada. E o homem estava passando mal com demônio. A pastora Miriam, na época, falou isso aí, se afasta daí que ele está endemoniado. Aí mandou botar de joelho, botar a mão para trás e disse, está repreendido em nome de Jesus. Saiu o demônio dele. Aí pegou na mulher dele. Meu Deus. A mulher dele manifestou. Aí eu digo, eu já aprendi como é que é. Está repreendido em nome de Jesus, mas porque eu estava consagrado, estava no azeite, uma vida de oração e não estava em pecado. Não vai botar a mão em demônio com pecado, não, que é problema. Então, essa foi a primeira experiência minha em expulsar demônio. Nossa, então assim, é porque Deus te chamou, acho que para essa área bem forte, né? Porque você viveu essas outras experiências na sua vida e você saiu de tudo e o que você fez foi buscar descer, né? Você desceu mesmo, orou mesmo, então Deus te chamou para viver isso. Pastor Estel, eu entreguei uma profecia numa igreja uma vez, não vou citar o nome por ética, e todos se levantaram contra mim. Dos obreiros ao presidente na época, é igreja independente, tá? Todos se levantaram contra mim com essa profecia. E para mim aquilo ali foi muito difícil, porque você entrega algo que é de Deus e as pessoas não acatam o que você entregou. Então foi muito doloroso. Minha esposa ficou muito sentida, foi um baque, mas o Senhor disse que era permissão dele acontecer aquilo. Então, eu simplesmente, pastora, acatei o que Deus falou. Deus disse para mim, vai para Belém do Pará. Só que antes você vai no monte. Eu, tá bom, fui no monte. E Deus disse, vai no ônibus da Satélite Norte. Olha eu fazendo comercial de empresa de ônibus. Depois você me paga. Tá? E eu peguei o ônibus da Satélite Norte, mas eu relutei. Eu tenho dinheiro para ir de avião. Deus disse, vai de ônibus, porque é dentro do ônibus que tem um propósito. Chegou na cidade de Araguaína, no Tocantins. Eu queria descer do ônibus, pegar outro ônibus. Eu vou para Belém do mesmo jeito, do mesmo. Deus disse, não, é para ir nesse ônibus. Fomos na via Maranhão. Quando atravessamos para o Pará, Itinga do Maranhão para Itinga do Pará, uma criança estava com uma febre fortíssima e o espírito da morte ceifou a vida dela dentro do ônibus. Meu Deus. 39 graus de febre. Comeu algo, a avó não percebeu. Algo deu infecção intestinal, febre alta, ar-condicionado gelado do ônibus. E o Espírito Santo de Deus me acordou e disse, vai trabalhar para mim, vai. Eu fui no fundo do ônibus, estava com óleo ungido, e o ônibus estava lotado, era noite, e esta criança, com os olhos embranquecidos, babando como boi, quando está morrendo, como gado, e sem chorar. Pulsação zero, já estava morta. O espírito da morte já tinha colhido. Moral da história, Deus me impulsionou com a autoridade de Jesus, pedi para que o ônibus todo estendesse a mão, que era uma guerra espiritual. Todos estenderam a mão. Na primeira poltrona tinha um homem que era pai de santo. Eita.
Até ele mesmo estendeu a mão. E começamos a entrar em batalha de oração. Comecei a orar e pedir: Senhor, coloca o fôlego de vida nesta criança novamente. A criança chorou. Levantaram ela para cima, sacudiram ela, fazendo massagem cardiorrespiratória, deitaram, ela falece novamente. Por 3 vezes orando, pedindo o fôlego de Jesus para entrar sobre a vida daquela criança. O fôlego que nos deu a vida. Por isso que a Bíblia diz, né? E quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E aí, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus para ser engrandecido, orei com muita autoridade e fé, aquela criança se levantou. Desfaleceu a 4ª vez, e ali a minha fé, confesso para os senhores, confesso para a senhora pastora, que a minha fé desfaleceu. Porque eu disse, paramos em frente à UPA, ao pronto-socorro, e agora ela morre. O senhor vai me deixar envergonhado? Deus disse, eu vou na frente, abrindo os caminhos, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Lembra da calúnia? Lembra da difamação? Lembra da perseguição? Lembra que tu não foi aceito, a tua profecia que eu mandei entregar? Foi para que tudo isso aqui acontecesse. Quando eu botei o meu pé do lado de fora do ônibus, a criança chorou atrás. A avó trouxe a criança. Hoje a avó é crente da Assembleia de Deus do Jurunas, em Belém do Pará, tem meu contato. E eu retornei para Goiânia, de cabeça erguida, com a missão cumprida de Deus. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Então, desde que o senhor se converteu, o senhor começou a buscar, começou a ministrar a palavra de Deus e está firme até hoje. Firme até hoje, graças a Deus. Passamos pelos crivos, passamos pelas rejeições, passamos por todo o processo para poder chegar até aqui. Porque muitos dizem que é pastor, mas não quer ouvir presidente, não quer ouvir pastor, não quer passar pelos crivos, não quer passar pela rejeição, pela prova. Já teve pastor que virou para mim e disse assim, pastor Rafael, na época, né? Você vai ficar sem tomar a Santa Ceia. Isso não tem amparo bíblico. Por qual motivo? Não tinha motivo. Que motivo? Não existe esse motivo. Eu não estava em pecado. Simplesmente, o pastor chegou e falou, me testando, me provando, para saber se realmente eu era homem de Deus, para saber se eu ia bater de frente, para saber se eu não ia respeitar, né? E falou para que eu não tomasse Santa Ceia. Já teve obreiro em cima do altar que se levantou contra mim, que eu sou usado na imposição de mãos. Mas o obreiro abençoado disse que eu empurrei a pessoa. E eu não empurrei a pessoa. Eu trabalho com imposição de mão. Deus mandou eu botar as mãos nas pessoas, eu vou botar mesmo. O obreiro falou pro senhor que você estava empurrando, foi? Ele queria te jogar um processo? Disse que ele veio pessoalmente comigo para tentar, né? Me desestabilizar. Mas ninguém tem esse direito de me desestabilizar. Só que quem pode me desestabilizar se chama Jesus Cristo de Nazaré e ele não vai me desestabilizar. Então ele foi no pessoal comigo, né? Falou para mim que ia meter um processo em mim, que disse que eu empurrei, né, a pessoa, né? Aí eu peguei e respondi. E a pessoa que vomitou a bruxaria, eu empurrei também? Foi eu que botei a mão dentro dela e tirei a bruxaria? Então, assim, perseguição, não aceita a chamada, inveja, né? Aí depois o mesmo obreiro disse para mim, eu dei paz do Senhor antes de uma Santa Ceia. Aí o camarada disse, se a paz viesse de Deus, tudo bem, querendo me desestabilizar. Aí eu fico olhando assim, tem 40 anos, 30 anos de caminhada, mas nunca teve um encontro verdadeiro. Não está enquadrado, né? Em 1 Coríntios, quando a palavra de Deus diz verdadeiramente, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Amém. Seria como metal que sou, sendo que tem. Então, assim, hoje acontece muito disso. Se eu não tivesse raiz, talvez eu não estaria como obreiro da casa do Senhor. E o pastor
falou para mim um tempo, para que eu não tomasse Santa Ceia. Enfim, eu não tomei a Santa Ceia. Ele ainda tentou me servir a Santa Ceia, eu não tomei a Santa Ceia. Aí eu fiquei 3 Santas Ceias sem tomar Santa Ceia. A igreja toda me olhando, pensando que eu estava errado. E aí depois ele virou para mim e teve a coragem de dizer que só foi aquela Santa Ceia que ele... E eu amo o pastor. Só foi aquela Santa Ceia que não era para eu tomar. A minha esposa, às vezes, ela fala para mim, bem, por que você está falando isso? Para que você aí em casa, quando passar por um processo desse, você não se desesperar, porque é Deus que te justifica. Porque ela fala bem, porque eu estou falando, porque eu não gosto de falsidade. Eu estou aqui expondo a minha vida e o que acontece, né? Porque hoje tem pessoas que se você falar para elas ir para a igreja, é a mesma coisa de você estar dando um tapa na cara delas. Elas não querem ir para a igreja, talvez por causa de sujeito como esses, né? Que não vive a verdadeira palavra. E o povo tem medo de falar. Eu não, eu falo. Se me chamou para o podcast, vai ouvir a verdade. Se me chamou para um debate, vai ouvir a verdade. Enquanto eu tiver vida, eu estou aqui buscando a verdade, andando na verdade e falando da verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. É interessante o senhor falar, né? O senhor já teve um programa, né? E o senhor disse que antes de começar a gravar, você falou assim, eu sou meio polêmico. Então, assim, as pessoas já sabem que caiu na internet também, o povo fala, comenta o que quiser. Então, vai ter gente que vai ter suas opiniões próprias aí em relação ao testemunho. Mas eu creio que tudo que o senhor passou foi aprendizado, né? Foi Deus te estruturando e muita coisa ficou para trás. Hoje você vive um chamado para Deus, vive para a obra do Senhor, para ministrar, para levar a palavra de Deus. E como o senhor falou, pelo que eu entendi, Deus te usa com sinais e prodígios, né? E não é todo mundo que entende, quem é carnal não entende, né? Então, assim, é só estando ali, vivendo do seu lado, às vezes, para entender certas coisas, né? É verdade. Pastor Esther, não é fácil ser profeta. Hoje, graças a Deus, eu sou do Campo de Madureira, tenho atendido vários convites. Isso para mim aí foi crítica, para mim é igual adubo. Eu sou igual a omelete. Quanto mais bato, mais eu vou crescer. Porque eu cresço não é pelo meu ego, mas eu cresço porque Jesus achou graça em mim. Os olhos dele estão comigo e, mesmo sendo considerado na Bíblia como verme, ele me considera como servo fiel, como servo justo, porque a gente procura ser justo, né? Como homem de Deus. Eu, assim, tive esse processo simples, que para mim isso é coisa simples. Lembra? Quando você estiver passando pela prova, quando estiverem te caluniando, te difamando, te perseguindo, é sinal que a promessa de Deus está perto. É mais uma etapa que você vai avançar. Então, como falaram para mim para que eu não tomasse Santa Ceia, eu poderia ter batido de frente, ter ido para o pessoal. Não, eu acatei. Depois, a pessoa ela não vai aguentar. Veio até mim. Por que você não está tomando Santa Ceia? Porque você falou para mim não tomar Santa Ceia. Eu sou obediente, eu sou um obreiro aprovado. Eu não sou um obreiro reprovado. Mediante a palavra, não tem amparo nenhum bíblico, porque a Bíblia diz, examine-se a si mesmo para você ceiar. Então, muitas pessoas hoje tomam Santa Ceia sem saber o que é Santa Ceia. Eu vim para o testemunho, já estou levando para o outro lado. Então, a Santa Ceia, você faz um exame dentro de si mesmo. Se você não estiver em pecado, ou melhor, se você estiver em pecado, você vai pedir perdão com todo o seu coração. Jesus vai falar, seus pecados estão perdoados. Você pode ceiar. Então, a Santa Ceia é uma comunhão com Cristo. E nós somos formados por Cristo. E nós não conformamos. Olha a palavra forma novamente. A palavra forma, né? Esse versículo é muito forte em Romano. A palavra forma aparece 2 vezes, né? Então você não tem que se conformar com as coisas desse mundo. Se estão te atacando, se estão te caluniando, te difamando, te perseguindo, ei, vaso, não deixa te matar não, tu é escolhido.
Amém, glória a Deus. Pastor, tem alguma coisa mais importante assim do seu testemunho, algo que você queira contar, compartilhar? Importante que tudo ficou bem, né? Porque assim, a gente tem que trazer as polêmicas, os acontecimentos, mas a gente tem que trazer também a edificação. Então tudo ficou bem, pastor Esther. Foi esse pastor que falou para que eu não tomasse Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Eu amo ele em Cristo Jesus, está muito bem, para a glória de Deus. Falou que só era aquela vez que estava me provando, que eu fui obediente, que eu passei pela minha prova e que eu fui aprovado. Amém, glória a Deus. E eu sempre costumo dizer sobre a palavra jugo. Eu já fui muito religioso, até demais da conta. Se a irmã usa batom, se a irmã usa brinco, se a irmã usa calça jeans, essas coisinhas pequenas, e tem tirado muita gente da igreja. Porque assim como eu fui da religião afro, e hoje eu sou evangélico, hoje eu sou um pastor do evangelho, o ministro do Senhor Jesus. Porque ser pastor não é só carregar o título de pastor, é se preocupar com aquela irmãzinha que está no hospital, precisando de uma oração. É se preocupar com aquele casamento que está sendo desestruturado, você ter que ir lá e aconselhar. É a pessoa que não gosta de você. Você está aberto aqui no canal, nesse podcast Abençoado do Couto da Roça, para você me criticar, para você também me elogiar, mas contando que venha ter edificação no teu coração desse testemunho que eu contei, respeitando, tá? Os irmãos afros. Porque hora alguma aqui eu citei denominação, citei entidades, nomes, né? Respeitando as religiões afro. Eu acho que se as pessoas respeitassem umas às outras, nós viveríamos melhor. Eu penso que hoje são muitas coisas pequenas, picuinhas pequenas, críticas pequenas. Quero mandar um abraço para um grande amigo que está me assistindo, pastor e compositor e cantor amigo Suedson Damasceno, lá de São Paulo, que canta João Viu, Questiono Adora. Também aos amigos, cantores, Falcão e Josué, grandes amigos que Deus me presenteou. Ao pastor dirigente, pastor Valdir Luiz, ali da minha igreja, o qual sou quarto vice, da Assembleia de Deus Campo de Campinas, do Brisas da Mata, ao meu presidente, Bispo Oídio José do Carmo, também ao meu amigo que foi pastor Adiel Mendes, pastora Adelaídes, que estão dirigindo o Parque Anguera 2, da Assembleia de Deus Campo de Campinas. Um abraço também para minha esposa, né? Amém. Se eu não der um abraço nela, quem vai dar? É verdade. A minha companheira, a disjuntora, pastora Elisângela, que eu amo, baixinha, braba que só ela. Mas eu amo você, meu amor. Goiana ela? Não, Mato Grossense. Sim. Lá é búlgara, né? Parece uma índia, baixinha, mas valente. Mas é uma benção na minha vida. É uma mulher fantástica, uma mulher que as suas vestes são diferentes. Só quem conhece a minha esposa sabe. Amém. É uma mulher virtuosa, uma mulher formosa, uma mulher pura, uma mulher que põe o homem para cima. Amém. Né? Hoje, se eu estou aqui, é graças a Deus, graças ao meu pastor Alisson Gomes, meu pastor, meu pai na fé, eternamente, a minha esposa, né? Amém. E a vocês que me abrem espaço para eu contar da minha vida. Olha que coisa boa. Glória a Deus, isso é bom. Isso é muito bom. Amém, pastor. Então, depois eu vou pegar o seu Instagram, vou estar colocando aí na legenda para vocês. E o pessoal, se tiver te convidar, né, para ministrar, tudo. O senhor mora em Goiânia? Resido em Goiânia, já disse, mencionei, ali no Campo de Campinas. Eu congrego, né? E estou aberto para convites, para estar atendendo a sua igreja. Não estipulo valor para pregar a mensagem, mas também não fazem comigo o que fazem por aí, né? Eu quero parabenizar
eu quero aqui também, a você que está me assistindo, você que está longe dos caminhos do Senhor, eu quero pedir para que você rever seus conceitos, rever suas lutas, suas dores. Lembra, Jesus Cristo te ama. Vale a pena passar por tudo isso. Creio que você vai aceitar o convite que eu vou fazer para você aqui agora. Aceitar Jesus como Salvador, novamente, se reconciliar, procurar uma casa do Senhor, uma igreja. Porque tem essas pessoas que tentam tirar do foco, que é Cristo Jesus, mas você tem a chamada, nada vai te tirar do foco. Porque Jesus Cristo te pegou antes que o mundo te pegasse, é por isso que o mundo te odeia. Jesus Cristo está te trazendo vida nesta manhã. Jesus Cristo está te trazendo vitórias, portas serão abertas e o nome dele será engrandecido e glorificado. Assim como Jesus Cristo fez na minha vida, eu quero mandar um abraço. Ele vai fazer na tua também. Eu quero mandar um abraço para o presidente da Convenção de Madureira, do estado do Pará, pastor Ibanês, que me abriu a porta. Eu preguei em 30 anos da CADECANC, ali em Canaã dos Carajás. E também ao pastor Vladimir, da Cademar, cidade de Marabá, Vladimir Fernandes, sua esposa Sueli, presidente do PL da cidade de Marabá. E um abraço para esse. Agora eu já estou me despedindo. Um abraço para todos vocês, mas um abraço para este que é um amigo, um pai, um irmão, camarada. Grande coronel do estado de Goiás. Meu amigo, pastor Dalbian, coronel da assessoria militar do Tribunal de Justiça do estado de Goiás. Vai o meu abraço. Aprendi a ser mais cristão. Aprendi contigo ser um melhor servo, ser mais humilde. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. E aqui está esta mulher abençoada que me abriu a porta. Eu quero te agradecer. Amém, pastor. Um abraço da minha esposa, um abraço também. Amém. Você ganhou uma camiseta do Abala Ganhei, Goiânia. gente, que camiseta linda. Quero que você esteja Já no tô doida Abala pra usar, Goiânia, que dia bênção. 3 de outubro e dia Amém. 4 de outubro. Amém. É 2 dias, pastor? 2 dias de festa. Que bênção, que bênção. Gente, a camiseta é linda, viu? Amei esse presente. Pastor, obrigada, viu? Por Deus te contar abençoe. aí, compartilhar. Tem coisas que a gente passa que às vezes a gente quer guardar só pra gente, né? Porque é uma coisas que a gente já se arrepende, coisas que a gente se questiona por que fez, mas o Senhor hoje contou aí pra gente detalhes, contou tudo e que possa, né, através do seu testemunho, alguém se identificar e alguém seguir o mesmo caminho que o Senhor seguiu, o mesmo direcionamento de Deus para viver hoje que o Senhor vive, né? Muito obrigada. Obrigado você. Obrigado toda Amém. a equipe, toda a produção. Que Amém. vocês continuem com esse espaço aberto, abrindo mais espaços para pessoas contarem seus testemunhos. Amém, amém. Pessoal de casa, muito obrigada por ter ficado aí. Se você ficou até o final, comenta. E eu não falei no começo, vou falar de novo. Por esses dias eu vou repetir esse recado. Gente, comecei um novo podcast. Além do podcast do Culto na Roça, agora a gente tem o podcast Esther Ribeiro, que é no meu canal do YouTube. Tem mais de 14 mil inscritos lá. Tava parado esse canal. E aí eu decidi abrir um podcast lá, né? Por que abrir outro podcast? Porque aqui no Culto na Roça é um podcast de testemunho e no meu canal vai ser um podcast de debates, né? Vai ser temas específicos. Já tem um podcast gravado lá para mulheres, né? O Chamado da Mulher no Reino de Deus, com a Luziene Lima. Se você não assistiu, corre lá para assistir. Já se inscreve no meu canal e vai acompanhando os podcasts do Culto na Roça, os podcasts da Ribeiro, que vai ser uma bênção. Você vai aprender muito, vai crescer muito. Eu tenho certeza, tá bom? Deus abençoe vocês. No último sábado do mês de agosto, nós temos encontro de vaso aqui no Culto na Roça e eu espero vocês. Até a próxima.